Oi pessoal, hoje eu e minha dupla Indy Lara, a gente está trazendo aqui um relato de caso clínico sobre a leucemia viral felina com suspeita de fragilidade cutânea que ocorreu em Niterói, no Rio de Janeiro. Então, para falar um pouco sobre a leucemia viral felina, ela é uma doença que acomete a população felina e cuja distribuição é relatada como mundial, ocorre tanto em machos quanto em fêmeas, independente da raça. O agente etiológico é o retrovírus RNA de fita simples envelopado, transcrito pela transcriptase reversa em DNA. Em gatos infectados, podem ocorrer as fases denominadas como abortiva, regressiva, latente e progressiva. Na fase abortiva, em animais saudáveis, o sistema imune consegue produzir respostas imunológicas humoral e celular, criando anticorpos neutralizantes, e os gatos conseguem eliminar o vírus antes da integração ao genoma. Esses animais eles não irão transmitir o agente etiológico por apresentarem baixa carga viral. A fase regressiva ela é relacionada à viremia transitória. Acontece com a replicação viral no interior dos monócitos e dos linfócitos, e essa replicação pode ser suprimida antes de chegar à medula. É possível que em gatos imunocompetentes a replicação viral ela cesse, por causa da resposta imune, e esses animais não irão apresentar a doença sistêmica e a infecção é controlada em até 16 semanas. Já na fase latente, o animal apresenta viremia por mais de 3 semanas e ocorre então a infecção da medula óssea. Passados alguns meses, o sistema imunológico do animal responde de forma a eliminar a viremia, porém o vírus ele já está integrado às células precursoras da medula, e na fase progressiva, a doença não tem cura e a viremia é persistente. O sistema imune ele não consegue combater o agente etiológico e com isso, ocorre a disseminação hematológica com capacidade de atingir os tecidos linfóides e a medula óssea, o que pode ocasionar baixa no número de eritrócitos e de plaquetas. A transmissão ela ocorre por meio do contato entre gatos contaminados e sadios, através da lambedura, compartilhamento de ração e água durante a amamentação, além da transmissão pela via uterina. Bom dia, meu nome é Indy Lara e eu vou dar início ao relato de caso. Foi atendido no Hospital Veterinário em Niterói, no Rio de Janeiro, no dia 1º de fevereiro de 2021, um felino, macho, SRD, de 3 kg e 2 anos de idade. Na anamnese, a tutora relatou que o gato não é castrado, não é vacinado, tem acesso à rua, apresentou falta de apetite, emagrecimento acentuado, secreção nasal, um possível episódio de diarreia e também a temperatura corporal elevada. A partir do exame físico, foi constatado uma desidratação moderada, o score de condição corporal em grau 2, baseado na escala de score de condição corporal de grau de 1 a 9, apresentou também secreção nasal purulenta e ausência de indícios de desconforto abdominal a partir da palpação. A principal suspeita clínica foi a leucemia viral felina. Os exames solicitados foram bioquímico, hemograma completo e a sorologia para FIV-FeLV. A terapia de suporte foi o Agemox, dipirona em gotas, Leucogen, Hemolitan PET e foi também indicado uma dieta caseira úmida à base de arroz, cenoura, frango ou fígado de galinha e caldo do cozimento da proteína escolhida. Na revisão da semana seguinte, o paciente chegou lá com uma piora no quadro clínico, a condição corporal, que era antes de score 2, estava decaindo para o score 1 e a tutora informou que não teve condições financeiras para os exames que foram solicitados anteriormente e nem para a terapia de suporte. Foi solicitado o internamento, negado também pela tutora, e para tratamento de suporte foi passado o prediderme, interferon manipulado, Hemolitan PET e a manutenção da dieta caseira úmida antes indicada. Houve o retorno do paciente após 2 semanas, em que o paciente apresentava a normalização da temperatura corporal, a ausência da secreção nasal e o interesse pela alimentação. Porém, cerca de 3 semanas após a revisão, o paciente deu entrada de novo, dessa vez com inapetência, desidratação, uma temperatura corporal de 40,1 graus Celsius, secreção nasal abundante, um ferimento na região dorsal e que foram indicada internação, o exame bioquímico, hemograma completo, a sorologia para FIV-FeLV e, dessa vez, um adendo a mais que foi a radiografia de tórax. Após a piora no quadro, o paciente foi internado por cerca de 5 dias e classificado como estado de urgência, suspeita diagnóstica sugestiva de FeLV, com prognóstico considerado desfavorável. Inicialmente, o paciente esteve em alerta, com intensa secreção nasal e com alternância entre aceitação e não aceitação da alimentação úmida. Como resultado dos exames, temos aqui o eritrograma,
em que os eritrócitos com valor de referência de 5 a 10, o paciente apresentou um valor de 4,20, o hematócrito com valor de referência de 24 a 45, o resultado foi de 21, a hemoglobina com valor de referência de 8 a 16, o resultado teve o valor de 7. Então, aqui esses três parâmetros, os eritrócitos, o hematócrito e a hemoglobina, apresentaram o valor abaixo do valor de referência, caracterizando assim uma anemia. Posteriormente, temos aqui o VGM com o resultado de 50 dentro dos parâmetros e o CHGM com o valor de 33,3 dentro dos parâmetros. Com isso, é uma anemia normocítica, por conta do VG estar dentro dos parâmetros, e normocrômica, por conta da concentração de hemoglobina estar dentro dos parâmetros também. As anemias normocíticas normocrômicas são anemias arregenerativas por falha na produção, sendo ela podendo ser causada por diversos fatores, como falta de ferro, falta de vitamina B12, falta de eritropoetina e também a invasão da medula óssea, no caso da leucemia, que é a principal suspeita diagnóstica desse paciente. Temos aqui o resultado do leucograma, em que os leucócitos estão dentro dos parâmetros, os mielócitos e os metamielócitos também. Já os bastonetes estão aumentados, com o resultado de 390 e com o valor de referência de 0 a 300, indicando aqui uma neutrofilia com desvio à esquerda. Os segmentados estão dentro dos parâmetros também. Os linfócitos estão abaixo, indicando a linfopenia, que pode ser por processos de inflamação aguda, infecções virais. Os monócitos também estão abaixo, indicando a monocitopenia, que não tem significado clínico. Os eosinófilos e os basófilos estão normais e as plaquetas estão bem abaixo aqui do valor de referência, porém foi detectado a agregação plaquetária. Então, esse valor aqui não é muito fidedigno. Já as proteínas, com valor de referência de 6 a 8, teve um resultado de 9, indicando assim uma hiperproteinemia, que pode ser por desidratação, inflamação, entre outros fatores. Saindo o resultado dos exames bioquímicos, saíram também o resultado dos exames bioquímicos, em que o resultado é esse aqui mostrado na tabela, função hepática e renal. O ALT-TGP está dentro dos parâmetros, já o AST-TGO está bem aumentado aqui, o valor de referência de 26 a 43 e o resultado está de 92,5, indicando algum comprometimento hepático, alguma lesão nas células hepáticas. Já a fosfatase, a ureia e a creatinina estão dentro dos parâmetros e, posterior a isso, chegou o resultado da sorologia para a FIV-FeLV, confirmando assim a infecção pelo vírus da leucemia felina. Além disso, outra condição relatada e observada também foi a presença de uma lesão não pruriginosa na região dorsal do paciente, como mostrado aqui nessa imagem lateral, sugestiva da síndrome de fragilidade cutânea. Foi prescrito um tratamento tópico com colagenase sem cloranfenicol 2 vezes ao dia. O animal ele apresentou normalidade em seus parâmetros vitais durante o internamento, começou a se alimentar com ração seca, beber água por conta própria, também tinha voltado a defecar, porém, no 4º dia de internamento, teve agravamento do seu quadro. E foi realizada assim a radiografia do tórax, que não tinha sido realizada antes porque a tutora não autorizou, e foi identificado o quadro de pneumonia grave. O animal ele foi colocado em oxigenoterapia com administração medicamentosa de aminofilina, 8 mg por quilo. Porém, no 5º dia de internação, mesmo com todos os esforços para manter o paciente estável, ele veio a óbito por parada cardiorrespiratória, às 16h58. Aqui ao lado mostra a radiografia torácica realizada no paciente durante o internamento. Bom, como resultado de discussão, a gente tem que, a partir do quadro clínico inicial, os sinais e o histórico do animal, eles levaram os médicos veterinários à suspeita de infecção por FeLV. Além do teste sorológico solicitado para confirmação, outros exames para diagnóstico diferenciais poderiam ter sido indicados, visto que o animal ele apresentava sinais gerais não patognomônicos. Em relação às alterações observadas no trato respiratório, um dos diagnósticos diferenciais poderia ter sido o complexo respiratório felino. Além disso, outra doença que poderia ter sido investigada é a erliquiose felina, devido aos demais sinais apresentados pelo animal, como febre, letargia, perda de peso e inapetência, que são comuns nessa afecção, para a qual o método recomendado para o diagnóstico definitivo é o exame PCR. Porém, com o relato da tutora sobre dificuldades financeiras
para fazer testes laboratoriais, a solicitação ela foi restrita à análise para FIV e FeLV e demais exames hematológicos básicos. Os exames laboratoriais, eles são adjuvantes, né, nas situações patológicas e associados ao diagnóstico clínico veterinário são fundamentais para a adequada condução clínica do caso. Ao retornar com o animal apresentando piora no quadro clínico, a tutora ela autorizou a terapia de suporte que foi iniciada com a administração de Agemox, dipirona, Hemolitan PET e Leucogen nas doses supracitadas. A intenção inicial da terapia foi principalmente cessar o quadro respiratório evidenciado pela secreção nasal, que poderia ter origem bacteriana. Falando das doenças secundárias adquiridas, não por ação direta do vírus, mas devido à imunossupressão gerada pela FeLV, que ocasiona maior suscetibilidade às ações de outros agentes etiológicos, a terapia de suporte ela representa uma importante ferramenta e deve ser composta por hidratação com fluidoterapia, suplementação nutricional, imunoestimulantes e corticoides, o que está em consonância com a abordagem adotada para o paciente em questão. Para auxiliar na função respiratória do felino, foi iniciada a administração de acetilcisteína, que é usada no tratamento de doenças do trato respiratório devido à sua ação mucolítica, já que se administrada por nebulização, a medicação ela tem capacidade de diminuir a viscosidade de secreções purulentas. Considerada uma opção com bons resultados no aumento da sobrevida do animal, além de não apresentar efeitos colaterais, foi administrado também interferon, que pode ser usado em gatos, né, pois a espécie felina ela não desenvolve anticorpos contra esses medicamentos, podendo então ser utilizado por tempo indeterminado. Ao longo das avaliações clínicas do paciente, foi observada a diminuição da secreção, evidenciando que o tratamento de suporte estava sendo efetivo na alteração do trato respiratório. Durante a manipulação do animal, foi notada também que havia lesão, né, no seu dorso com considerável fragilidade cutânea, onde foi aplicada colagenase sem cloranfenicol. Tem um estudo, né, de Barbosa e colaboradores de 2009 que evidenciou que a cicatrização de lesões cutâneas por meio úmido contém benefícios, né, tais como prevenção da desidratação do tecido para evitar a morte celular, estímulo à epitelização e a formação de tecido de granulação, facilitação da remoção de tecido necrótico, ação com barreira protetora, diminuição da dor e prevenção da perda de líquidos. No que diz respeito à anorexia prolongada, né, observada no caso relatado, tal quadro influencia negativamente na produção de colágeno, o que pode interferir na resistência do tecido cutâneo e tal situação pode ser agravada em caso de desidratação. Devido à não autorização pela tutora, né, como dito anteriormente, não foi possível a realização de exames complementares para a confirmação do quadro de fragilidade cutânea. Então, a equipe responsável pelo acompanhamento e tratamento do paciente relatou que não recomendaria tratamento diferente daquele oferecido ao animal na clínica, porque foram seguidos os procedimentos para melhorar a qualidade e o tempo de vida do animal. Foram tratados os sinais debilitantes apresentados, dentre eles a anorexia e apatia comuns em animais portadores da FeLV. Porém, por falta de autorização da tutora, não foi possível a realização de mais exames diagnósticos, o que inviabilizou a elucidação da causa da alteração cutânea observada clinicamente. O quadro era desfavorável, né, e a evolução ocorreu de forma rápida, levando o animal a óbito por parada cardiorrespiratória. É bom destacar também a importância da vacinação como forma de prevenção. Porém, pelo risco da ocorrência de sarcoma de aplicação felina e pela imunização contra o FeLV ser enquadrada como não essencial na América Latina, além de não ser compulsória, é fundamental ter como componente da estratégia profilática o isolamento dos felinos, né, de modo a impedir o acesso à rua e, consequentemente, o contato com animais desconhecidos e não domiciliados. Tal abordagem tem um caráter preventivo, né, minimizando o risco de contato entre animais sadios e FeLV positivos, e é possível inferir que essa conduta poderia ter evitado o desfecho observado no caso em questão. Concluímos então, né, que o paciente ele foi diagnosticado com afecções secundárias à leucemia felina, com evolução desfavorável, apesar do suporte terapêutico, e também fortes indícios de síndrome da fragilidade cutânea, por consequência infecciosa ou nutricional. Então é isso, aqui está a nossa referência e eu espero que a gente tenha conseguido passar um pouco do nosso conhecimento sobre a leucemia viral felina e também sobre o caso clínico relatado. Muito obrigada!